Olá, gente, boa tarde. Falaremos agora um pouco sobre O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, um romance publicado em 1878 que constitui uma análise da família burguesa no século XIX. Bom, a história principal é sobre Luísa, uma mulher de 24 anos que está casada há 4 anos com Jorge, seu marido, que trabalha como engenheiro. A história se passa em Lisboa e eles possuem assim, uma vida bastante tranquila. Jorge e Luísa, eles convivem com um círculo de amizades que é formado por Acácio, que é um tipo de personagem meio que conselheiro, um homem que é apegado às convicções sociais, também Dona Felicidade, que é uma mulher que vai nutrir uma paixão por Acácio, e Sebastião, que é o melhor amigo de Jorge e melhor amigo do casal. Bem, a trama se desenrola a partir do momento em que Jorge parte para uma viagem de trabalho e, durante sua ausência, Luísa recebe a visita de um antigo namorado da juventude ou da infância, seu primo Basílio, que reside em Paris e que ele, quando volta, admirado com a beleza da moça, Basílio meio que envolve Luísa em um jogo de sedução que faz com que ela imagine vivendo em uma das aventuras amorosas de suas aventuras românticas. Por quê? Porque Luísa, quando o Jorge viaja, ela fica meio que solitária. Então, ela, para descontrair esse tédio, ela busca ler bastante livros românticos. Então, Luísa e Basílio, eles se tornam amantes e eles passam a trocar bilhetes, algumas cartas. E Luísa encontra então mais estímulo ainda a partir da amiga dela, que é a amiga dela Leopoldina, que sempre estudou com ela, mas só que é uma mulher colocada pelo autor como uma mulher promíscua que, apesar de casada, ela trai, é uma colecionadora de casos extraconjugais, traindo seu marido por várias e várias vezes, e que Jorge não gosta dela por ela ter essa imagem de mulher mal vista dentro da sociedade. Então ele não quer que ela ande com Luísa. Então, a partir disso, Luísa vai encontrar estímulo a partir dela, e toda a movimentação da casa é observada pela governanta Juliana, que é uma pessoa que está sempre às voltas com planos de enriquecimento rápido, uma mulher que pensa que vai enriquecer assim, basicamente do nada, e que faz de tudo para ficar rica. E para escapar dessa desconfiança dos vizinhos e de Juliana mesmo, o casal de amantes, Luísa e Basílio, eles passam a se encontrar em um quarto alugado no subúrbio de Lisboa, e a despeito da crepitude decadente do lugar, eles chamam de paraíso. Eles colocam o lugar, tem como um lugar um paraíso. E ali eles vão viver várias histórias de amor, várias cenas eróticas também se passam dentro do livro. E com o tempo, Luísa, ela vai perceber um esfriamento na paixão de Basílio. Então, que ele vai passar a tratar ela com um certo desprezo. Com o tempo ele começa esse certo desprezo por Luísa. E com isso, ainda eles continuam com uma troca de cartas, e a partir dessas trocas de cartas, Juliana ela vai se apoderar de algumas cartas, na verdade. Ela vai ler algumas cartas. E então, a partir disso, ela vai começar a chantagear a Luísa. Ela passa a chantagear a Luísa, e Luísa, a partir disso, com medo, expõe um plano de fuga com Basílio. Mas ele mesmo vai se recusar, e ele retorna a Paris. Então, Jorge chega de viagem e Luísa meio que com medo ainda, ela continua a sofrer o assédio de Juliana, e que ainda continua exigindo uma certa quantia de dinheiro para devolver-lhe as cartas. E para conter suas ações, Luísa se vê obrigada a conceder à empregada uma série de privilégios. Então ela vai lhe presenteá-la com alguns seus vestidos, ela vai deixar o quarto de Juliana mais confortável e chega até mesmo a substituí-la em alguns serviços domésticos. Isso sempre às escondidas do marido dela, Jorge. Jorge vê isso de Juliana como um certo desprezo, então, pelo trabalho. Então ele vai resolver demitir ela. Então, a partir disso, Juliana ela vai exigir ainda mais dinheiro e chantagear ainda mais Luísa. Então, Luísa vai pedir
ajuda para Sebastião, amigo deles e amigo dela também. Então, ele, apesar de tudo, ele escuta ela, ele fica meio que chocado e horrorizado com o caso de adultério de Luísa, que é uma moça assim, que ao olhar da sociedade é uma moça perfeita. E mesmo assim ele resolve ajudar ela, então ele parte para a casa de Jorge, em um momento que só Juliana está na casa, e com ele começa então, ele ameaça Juliana com história de prisão, e a partir dessa pressão Juliana também ela vai sofrer um ataque digamos que mental, meio que uma síncope, e morre. Então, a partir disso, Jorge ele consegue recuperar as cartas e devolve a Luísa. A partir de todo o sofrimento e pressão vivido por Luísa ela vai adoecer. Então, e a partir disso, quando Luísa está no hospital, em meio às correspondências, Jorge ele vai achar uma carta de Basílio ele meio que imaginando que a causa da doença da esposa seria algum problema familiar de cujo conhecimento que ela mesma poupa, ela não revela qual motivo de maneira alguma. Então Jorge vai abrir essa carta e nela Basílio ele vai relembrar os bons momentos passados no paraíso. Quando a esposa melhora, Jorge ele vai lhe mostrar a carta de Basílio. Então, a partir disso, Luísa vai sofrer um choque e alguns dias depois ela morre, mas antes disso ela fica meio que louca, ela fica imaginando várias coisas na cabeça, ela surta e é isso. Bom, o principal alvo de Eça de Queiroz em O Primo Basílio é o romantismo. Então, a protagonista Luísa, ela é vítima do excesso de fantasias românticas que acaba por distanciá-la da realidade. A consequência mais grave dessa alienação possui ali um componente moral. Luísa se torna incapaz de discernir valores morais, confundindo amor com desejo, paixão com vulgaridade, e a obra evita sistematicamente o caminho fácil da idealização, expondo ácidas críticas à burguesia provinciana de Lisboa. Essas críticas elas são encarnadas nas personagens, que se tornam de modo representações estereotipadas de comportamentos que a narrativa expõe como ridículo. Por exemplo, em Dona Felicidade, essa ele vai descarregar sua crítica ao que chama de belhetice parva, que é um tipo de mulheres que manifesta tipo uma realidade que estão longe de seguir o exemplificado dentro da realidade. E a visão ácida é amplificada por uma nota naturalista. Dona Felicidade sofre de gases, e a mediocridade também, o conservadorismo e o amor às aparências do conselheiro Acácio dão origem aí a um novo adjetivo na língua portuguesa, acaciano. E também o Jorge, colocado como uma pessoa infeliz, é bastante ridicularizado, sem piedade, pelo narrador, e a frieza que sempre manifestou é substituída no final pela pilheguice, pelo sofrimento provocado pela morte da esposa, e a suscetibilidade de Luísa chega quase a destituí-la de humanidade, deduzindo a condição de fantoche manuseado pelas circunstâncias. E Juliana, cuja personalidade é sacudida por frustrações de caráter sexual, físico e social, vão canalizar ali seu ódio não para um projeto social transformador, mas para a compensação de seus recalques pessoais. E Sebastião também, que é um exemplo de bom caráter dentro da obra, que tem suas virtudes colocadas em destaque, por contraste com a lama generalizada, porque Sebastião é tipo um meio de pessoa que faz tudo certo, que não erra nunca, que na vida real basicamente isso não existe, é uma pessoa perfeita que não comete nenhum erro. E o romance também ele faz propaganda explícita das principais linhas de força do projeto realista naturalista, tipo o determinismo misológico,
aparece na influência que o meio ambiente decadente, apático, exerce sobre os personagens e tornando-as índoles e favorecendo o domínio do apetite natural. Exemplo disso, o paraíso. E o final feliz romântico, que é sempre apresentado nesses livros românticos, é substituído pelo um trilhufo de canalice na trajetória de Basílio. O vilão, que é tipo imune a qualquer punição, e por fim a abordagem das relações entre patroa Luísa e empregada Juliana evita ali uma glamorização e evidencia a desconsideração da primeira e a falta de escrúpulo pela segunda. E a partir do realismo, o romance apresenta a crítica ao atraso e ao provincianismo português, e do naturalismo a sexualização do enredo e a redução das personagens à condição animal de cego domínio dos instintos, demonstrado por Luísa. E essa de Queiroz mostra no romance as qualidades do grande estilista, que o acompanharia até o fim da carreira. Tipo, a linguagem irônica, que vai deixar ali uma certa acidez na maneira de focalizar o atraso português, que ele mesmo demoraria a perdoar. Bom, a importância do livro. O livro foi escrito em um momento de consolidação da escola realista naturalista em Portugal. O Primo Basílio, ele se apresenta então ali como uma verdadeira súmula de alguns dos recursos mais característicos do estilo. Exemplo, a crítica social, a exploração da sexualidade, a tendência à construção de personagens marcados pela baixeza de caráter, a narrativa irônica, as referências poucos lisonjeiras à moral e aos costumes e à religião. O romance O Primo Basílio também, de Eça de Queiroz, é uma obra fundamental do realismo naturalista, óbvio, e inova a criação literária tanto da época, oferecendo ali uma crítica aos costumes da pequena burguesia de Lisboa. Nele, Eça de Queiroz, ele promove um ataque a uma das instituições burguesias tidas como mais sólidas, que é o casamento entre Luísa e Jorge. E o autor, que já demonstra ser uma opção por uma literatura de crítica social em O Crime do Padre Amaro, onde ele vai retratar ali o provincianismo do ambiente humano da pequena cidade de Leiria, se eu não me engano. Em O Primo Basílio, ele elege personagens que retratam a vida fútil da capital lisboeta em O Primo Basílio. E Eça de Queiroz, ele explora o erotismo do tema do adultério, quando mostra de forma detalhada a relação entre os amantes, que, diferente do modo sentimental de encarar o tema realizado pelos românticos, ele também vai inovar ao incluir diálogos sobre homossexualismo em seu texto, e também cria personagens despidos de virtudes, vivendo situações dramáticas geradas a partir de sentimentos vulgares e medíocres. Os lances amorosos se iniciam também por motivações vulgares e medíocres, e tudo o que essa tem por objetivo é despertar o interesse e, ao mesmo tempo, atacar a sociedade lisboeta. O Primo Basílio, então, ele representa um dos primeiros momentos de reflexão sobre o atraso da sociedade portuguesa e em um mundo profundamente transformado pela Revolução Industrial e pelo desenvolvimento tecnológico da época. Bom, em O Primo Basílio, né, nós temos personagens que não fogem muito do padrão do romance realista naturalista, né? São personagens lineares, né? Assim como a história também é linear. Há uma sequência ali coerente no tempo da história, e os personagens têm fins não tão surpreendentes, né? Que não fogem muito daquela linha
durante toda a história, né, sem grandes reviravoltas. É porque Juliana no início já se mostra, né, rebelde, não queria trabalhar ali e acontece toda aquela história, né, e acaba morrendo no final. É algo não tão surpreendente porque ela acaba se tornando a vilã, né, da história. E embora seja mais realista o romance, ainda há essa coisa, né, do vilão não acabar bem. Assim como também Luísa, né, que morre também no final, já vou dando spoiler. Jorge tem o final, acaba ficando sozinho, né, mas nada tão surpreendente. Assim como todos os outros personagens, né, se mostram ali seguindo uma linha durante toda a história, né, no espaço-tempo do romance. Esse romance fez tanto sucesso, tanto no Brasil quanto em Portugal, que ele teve 3 adaptações, né, para a TV e para o cinema, né, 2 filmes e uma minissérie. Há um filme produzido em Portugal, ele é de 1956 e é um dos filmes que, entre o filme e o outro filme e a outra minissérie, se mostra mais fiel ali à sequência da história, né? Mostra de forma mais detalhado e mais fiel ao texto do livro, né? Embora nós saibamos que quando a história muda de veículo, né? Do cinema, do livro para o cinema, pode haver, né? Mudanças, porque se muda o veículo da história, então é apenas uma adaptação. E, pelo menos, a adaptação portuguesa, ela se mostra mais, de certa forma, presa à história, né, ao romance de Eça de Queiroz. Já a minissérie produzida no Brasil, ela também, ela se mostra bem fiel, ela é de 1988, com Tony Ramos, Marília Pêra, e ela também fez muito sucesso, né? Ela mostra a história também se passando em Lisboa, né? Com o espaço de Lisboa, também naquele ambiente do século XIX, como de fato é no livro, né? Então é uma história também bem interessante a minissérie. Não cheguei a assistir toda, mas a parte que eu assisti me chamou bastante atenção, né? Se mostrou bem próximo à história do livro. E também há um filme de 2007, produzido também no Brasil, né? Com Reinaldo Gianecchini, Débora Falabella. E já esse filme, ele se passa no Brasil, né? Com os mesmos personagens, só que a história ela muda de local, né? E também ela se passa ali já no século XX, né? Lá pela segunda década do século XX, mais ou menos. E a história muda um pouco, né? As sequências mudam um pouco, mas sempre mantendo a parte central da história, né? O final trágico e a essência da história, que é a vilã Juliana. Bom, pessoal, era isso. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.